e você é convidado para uma feira, não é falar assim, não, mas eu não sou empresário. Sim, você é um microempresário, você está iniciando o seu empreendimento e é importante a sua formalização. Você vai se tornar um produtor, você vai se tornar um vendedor e você vai se formalizar, você vai ter um CNPJ, você vai emitir a sua nota fiscal, então você se torna um empresário. Então acho que a consciência de saber o seu papel é muito importante. E a outra fala é sobre a sensibilidade, de falar mesmo a linguagem. Você precisa ser sensível, de verificar que quando você está lá falando uma linguagem extremamente técnica, ele vai estar olhando para a sua cara e pensando, e agora eu saio, dou um sorriso e finjo que eu entendi e nunca mais volto. Ele se assusta, ele se afasta. E aí o que ele faz? Ele se retrai e não se formaliza, não busca crédito, não aumenta o seu empreendimento, não vende, não cresce, não gera retorno para o município. Bom, pessoal, eu só queria contribuir aqui dizendo o seguinte. Essa dificuldade que o ser humano encontra, às vezes, na legalidade, a vergonha que, às vezes, o próprio ambiente traz para ele, de onde ele se encontra. Eu venho de uma região simples, de uma região de área rural, e a gente sente isso, o potencial que as pessoas têm, elas desenvolvem dentro das possibilidades que ela se encontra, mas ela não vai em busca da legalidade, pela vergonha, pela preocupação dela ter que emitir uma nota fiscal, pela preocupação dela se expor. Então, isso é comum, infelizmente. Nós temos um grande exemplo no município, Jorge, quando nós entramos com o trabalho do caqui, onde nós fizemos o sorvete, onde nós fizemos os mousses, os bolos, enfim, tudo. Então, nós temos um potencial enorme aqui com pessoas dessa situação, no Cambuci. Nós temos um trabalho enorme de pessoas no amendoim, na paçoca, na cocada. Nós temos um potencial enorme no Jussara, no palmito, né? E isso eu estou dizendo da minha região, daquilo que a gente mais conhece. Mas o que mais constrange as pessoas é que elas realmente são muito simples, como foi dito aqui, o medo, a preocupação de se expor, de passar vergonha, ela prefere ficar naquela situação. Eu vou ser bem sucinta, mas tem um caso, uma piadinha, que cabe bem aqui. O padre na paróquia, ele tinha lá a pessoa que cuidava da igreja. Tinha a chave, tinha os livros, fulano casou com ciclano, teve não sei quantos filhos, nasceu não sei que dia, não sei quem morreu, ele tinha tudo. Aí trocou o vigário. Veio o novo pediu-me o relatório do casamento dos últimos 5 anos. Ele falou, Maria casou com o Bastião, não sei o quê, foi falando tudo. Quando que casou, mas eu quero o livro. Não tem registro. Depois dos nascimentos, não tem registro. Do óbito, não tem registro. Assim sucessivamente. Aí o padre falou, não tem condições de você continuar auxiliando aqui. E colocou-se um profissional que foi dali então fazendo todos os registros. E aquele senhor ficou sem dormir algumas noites, e vou fazer o que da minha vida agora, se o que eu sei é ser, desculpa a expressão, sacristão, que é assim que o pessoal falava, né? Eu só sei ser sacristão. E ele resolveu então abrir uma tabacaria. A tabacaria virou um supermercado, e ele ficou um excelente comerciante, sem nenhum registro. Aí, depois de muitos anos, todo aquele sucesso, o padre voltou, um outro padre, escuta, por que você não ficou na sacristia ou desenvolvendo o trabalho? Porque eu sou analfabeto, eu não sei ler e escrever, e o padre precisava dos registros. Ele foi um grande empreendedor, mas nesta informalidade. Essa é a minha contribuição, muito grata. Falar desta questão empreendedora, sem entender 2 pontos que eu julgo ser bem interessante, nós podemos entender assim quanto poder público. Quem é meu cliente? O que ele precisa? Quando eu enxergo o cliente como meu cliente, eu vou ter as dores que ele tem, dizer o que ele sofre do outro lado do balcão, sendo que eu estou do lado de cá com a caneta na mão. Esse peso do poder da caneta deveria já ter ido embora faz tempo, né? Já deveria.
Claro, não que ela tem que ser leviana, não é isso. É a questão do que, por que eu tenho o poder de caneta na mão e vou continuar com os meus processos burocráticos de maneira que a coisa não ande? Ah, mas aí vem aquela famosa situação, sempre foi assim, para que mudar? Só que essa questão de mudar, o vereador Odete fez uma explanação fantástica agora. Tem coisa que precisa mudar. Não dá para ficar na mesmice lá de trás dizendo, porque eu sempre colocava o carimbinho no canto direito da folha, do lado contrário, desde que eu desse 3 pulinhos, para resolver a questão, deputado. Porque as coisas mudaram. Hoje, quando nós falamos de processos de desburocratização em todos esses aspectos empreendedores, nós estamos falando hoje de abrir uma empresa em menos de 1 minuto. Então, nós temos coisas no meio do caminho que às vezes precisam ser evoluídos, treinados, retreinados, reciclados, de maneira que as coisas possam sair daquela questão toda dizendo quem é que vai fiscalizar, quem é que vai resolver isto, vai fazer aquilo, uma vez que eu preciso simplesmente transferir responsabilidades e dizer, em cima daquilo com o qual você fez, você pode ser responsável amanhã, mas não dá para eu ficar simplesmente querendo abraçar o mundo todo e não resolvendo nenhum metro quadrado à minha volta. Então, eu preciso acreditar nas pessoas. Por que para dar um microcrédito, às vezes é tão burocrático para algumas questões? Porque alguém lá atrás fez alguma situação, tá bom, vamos investir nos meios de tecnologia e vamos tirar a burocracia do caminho e vamos colocar mecanismo com o quê? Transfiro para você aquilo que é seu. O que é meu eu assumo, o que é seu você assume. Quando eu falo tudo isso, para encerrar, é dizer, a burocracia quantas das vezes atrapalha as coisas. A burocracia quantas das vezes, por que você não fez? Porque acabou a tinta. Acabou a tinta, eu preciso avançar. Não, mas não tem tinta. Não tem tinta, pera lá, tu vai ficar parado? E essa questão de acabar a tinta, dá a entender-se para cada um de nós dizendo o seguinte, até parece que tem algum momento que alguns não querem que o empreendedorismo, as coisas avancem e as coisas se tornem mais fáceis. Não é mais fácil dizer proteger fulano ou beltrano, não. É dizer, tira do caminho os entraves, vamos resolver as questões e vamos deixar o Brasil crescer. É só isso que nós precisamos. Nós temos alguns programas dentro do município justamente de desburocratização. Nós estamos falando em 2015, eu estou trazendo talvez um exemplo de 2010. Quando eu estou falando de desburocratização, eu estou falando o quê? De crescimento, de fomento ao empreendedorismo. É possível? É. Eu já recebi em Mogi das Cruzes 27 prefeituras. Alguém levanta os olhos, arregaça a pestana bem alto e diz, mas isto? E aquilo? E aquilo outro? Mas quem é que vai lá fiscalizar? Quem é que vai lá assinar? Quem é que ela vai lá fazer aquilo? Simplesmente é uma questão de um jeito diferente de olhar as coisas. Bom dia. Estou imaginando aqui nisso. O que sensibiliza? A gente tem 11, a gente chamou 11 prefeituras, apesar da área do Sebrae serem 8. A gente tem aqui nas minhas contas 5. Guararema, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Guarulhos, 5 prefeituras. Como a gente pode trazer, a gente convidou, como eu falei, mandou convite para todas as câmaras, como a gente pode trazer as pessoas para essa discussão, para elas se sentirem atores, né, protagonistas do desenvolvimento, para que elas pensem além do cargo momentâneo delas, de hoje eu estou gestor, pode ser o ano que vem tem eleição, eu vou perder provavelmente o cargo ou qualquer coisa assim, que elas não se sintam compromissadas com o desenvolvimento a longo prazo. Como a gente pode atrair a sociedade, esse convite foi aberto também pelas redes sociais, a sociedade para que ela se sinta protagonista desse fórum, para que a gente consiga construir junto um plano e construir juntos ações de desenvolvimento. Então, assim, como a gente sensibiliza as pessoas a serem protagonistas do desenvolvimento e não ficarem só esperando
com o que venha pronto, né? E como a gente consegue construir regionalmente essa política? Fogueiraça que ela me jogou, né? Na verdade, eu acho que assim, eu acho que tem algumas coisas que antecipam o nosso desejo de fazer acontecer. Acho que a gente tem sempre essa coisa de querer fazer acontecer e pula algumas etapas. Eu acho que assim, o grande desafio nosso enquanto regionalização é conseguir mostrar para cada uma das partes aquilo que ela ganha ao integrar. Sabe aquele discurso do pensar local e agir global? Eu acho que ele não é só um discurso, eu acho que ele é um fato. E a gente precisa começar a dar para as pessoas esse sentimento de que, ok, eu tenho a minha necessidade aqui do meu município, ele trouxe, se eu começar a atender as necessidades de cada um, eu não atendo Mas o quanto a minha necessidade do meu município ela é compartilhada e o quanto compartilhar desta necessidade resolve o meu problema. Né? Porque quando eu compartilho o meu problema, eu trago outras soluções. Então, eu gosto muito da metodologia do Canvas, talvez alguns conheçam, onde a gente oferece proposta de valor. E eu acho que para sensibilizar, quando a gente traz esse contexto de oferecer uma proposta de valor, onde cada um se vê individualmente, mas parte do todo, a gente consegue, talvez, trazer mais gente, né? E eu acho que quanto mais gente a gente trouxer, mais a gente ganha, né? Enquanto resolvo o meu, te ajuda a resolver o seu, e a gente resolve o nosso, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, Bianca, para que a gente siga num caminho propositivo, né? E de construção coletiva de melhorias conjuntas. O pensar regional não é fácil, né? Você sabe que eu já sentei na sua cadeira na ADRAT, já sentei na cadeira do Sérgio no Sebrae, e o regional nunca é fácil. A gente costuma olhar mais para o nosso umbigo do que para o coletivo. Mas quando a gente oferece quando a gente oferece algo que é diferenciado, a gente constrói coletivamente. E eu acredito muito nesse caminho. E daí a gente tem mecanismos para fazer isso. Você mesmo falou das redes sociais, a gente ainda não conseguiu engajar. E eu acho que primeiro, identificar quem são os atores fundamentais. Né? Quem são esses atores fundamentais? Quem são, não só o poder público. Quando você fala assim, a gente mandou para todas as prefeituras, a gente mandou para todas as câmaras, mas cadê o CIESP? Cadê as associações comerciais? Cadê, né? Quem são esses atores? E o que eu ofereço para cada um deles? Né, assim, o que cada um deles ganha em fazer parte disso. Eu acho que a gente... Hoje todo mundo trabalha por metas. Foi esse o tempo que o poder público estava aqui, ficava, o que der. O poder público tem meta, entidades de classe tem meta, todo mundo tem meta hoje. Todo mundo tem que cumprir isso de alguma forma. E quando a gente faz com que as pessoas vejam que elas vão ganhar no coletivo também, vai ajudar no cumprimento da sua própria meta individual e do seu olhar, eu acho que a gente constrói melhor. Você falou dessa questão de construção coletiva. E também usou uma expressão, falou assim, vamos identificar quem são esses atores e chamar essas pessoas. E quando os atores, tipo a Tininha, que chega com uma proposta e conhece o modelo Canvas e é empreendedora, empreiteca formada pelo Sebrae e não sei o que lá, chega com uma oportunidade para levar essa questão do desenvolvimento. É uma trabalhadora do conhecimento. Ser trabalhador do conhecimento é uma desgraça. Então, eu quero saber, assim, tudo isso é lindo, mas eu ainda não consegui encontrar nem tempo, nem espaço, nem oportunidade para poder desenvolver. Eu chego na sua porta, na outra, e ainda assim não consigo colar. Qual é o mistério, assim? Qual é a grande chave para a gente fazer isso se transformar numa realidade? Chegar e falar, venha cá, contribua, e você realmente tem condições de jogar isso para o desenvolvimento regional, coletivo, essa questão local que você fala de agir localmente, mas ter um reflexo, que é o princípio hologramático. Como é que a gente consegue fazer isso, transformar uma realidade? Se tivesse uma fórmula pronta, eu não estava sentada aqui, né? Mas eu acho que assim, primeiro protagonizando mesmo. Se eu acho que eu sou capaz de fazer isso, trazer para o protagonismo de que eu vou fazer acontecer e construir um plano. Eu não abro mão do planejamento. Eu acho que assim,
existem etapas, mas eu não abro mão dela. Construir um bom plano. Eu acho que... Eu esqueci o nome dele, da Agência de Desenvolvimento da Giovanni. Quando ele disse, eu cheguei aqui, tinham 3, hoje somos 18, e a gente tem um plano que é de longo prazo. Eu acho que isso engaja, né? Então, quando você tem uma visão de longo prazo, quando você tem gente a fim de jogar com você, você vai bater em porta que não vai ter ninguém que vai fazer parte do jogo no começo. Mas quando a bola entra em campo e o time está indo bem, o pessoal que está na reserva quer jogar. Né? É mais ou menos assim que acontece. Então, assim, trazer esse pessoal depois também, eu acho que é um caminho, deixar com que a coisa depois flua. Alguém vai ter que protagonizar no começo. Alguém vai ter que dar a cara, vai ter que se esforçar mais, né? E sem essa preocupação. Eu vou, nesse começo, eu me esforço mais, eu vou construir e vou estar aberta para o que vier depois de colaboração excedente. A etapa da sensibilização, eu acho que ela talvez a mais importante e a mais difícil para fazer acontecer depois. Quebrar o regionalismo também é muito difícil. O protecionismo é muito difícil. Principalmente quando a gente fala assim, eu acho que o Sérgio tem um desafio que eu conheço um pouco. A nossa região é uma região diferente do ABC. O ABC eles têm vocações comuns. Nós temos vocações absolutamente diferentes. Quando a gente fala de Salesópolis e fala de Itaquaquecetuba, no mesmo contexto, é muito difícil, não é fácil, bem complexo, mas é possível. É possível. Eu acredito, e acho que a gente está no mesmo eixo local, né, assim, que dá para a gente trabalhar. Mas essa questão da sensibilização, ela é trabalho de formiguinha, não adianta, é um por um. Nós, lá no ABC, nós estamos fazendo um estudo sobre a indústria da defesa. E isso é o maior desafio que eu tenho lá na minha agenda hoje, é esse projeto. Por quê? É um assunto que nunca ninguém se debruçou e que é um mercado que é uma grande fornecedor de tecnologia para as outras cadeias existentes. Tudo isso nasceu em função da compra dos caças suecos. Por que eu estou falando tudo isso? Com relação a esse projeto e com relação à sensibilização. Porque é muito difícil você sensibilizar quando a outra parte não entende o que você está falando. Então, no primeiro momento, você tem que fazer o seguinte: poxa, o cara está entendendo o que eu estou falando? A informação está indo. A informação, ela tá fluindo, né? E outra, tudo, ainda mais o maior desafio que eu vejo dessa questão cultural, do problema que nós temos no Brasil, é que tudo tem que ser colaborativo, não adianta. Por exemplo, alguns números já desse estudo, só para elencar, que teve um pouco dessa sensibilização. Hoje, essa cadeia dessa indústria específica, ela está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio. Não tem indústria de defesa em mais nenhum lugar do país. São 259 empresas. Lá no ABC tem 28. Aí, na nossa cabeça, tem a transferência de tecnologia, não tem? Tá, como é que nós vamos fazer para absorver essa transferência de tecnologia? Eu preciso saber o que tem no mercado. Aí a gente desenvolveu um software de mapeamento. Nós cedemos o software para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, mais especificamente, São José dos Campos e Gavião Peixoto. Aí o pessoal, o secretário lá do ABC falou: você é um bobão, né? Você é bobo. Para não falar outra palavra que ele falou, né? Aí eu falei assim: por quê? O que você vai ganhar com isso? Eu falei: por que eu vou fazer no ABC uma coisa que o cara já está fazendo no Rio Grande do Sul? Por que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá com esse sujeito lá no Rio Grande do Sul, ele melhora a capacidade produtiva dele e eu estabelecer transferência de tecnologia para as cadeias que eu já tenho lá no ABC. Então, como é que você se sensibiliza? Você sensibiliza tendo entrega, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. É o pouco que nós podemos entregar, né, lá do ABC, que é a capacidade técnica que
constituída. E esse projeto, lá no ABC, para eu dar o primeiro passo, eu demorei 1 ano. 1 ano para conseguir sensibilizar as pessoas, e aí eu estou falando de 7 prefeitos, 7 secretários, todo esse ecossistema envolvido lá, porque eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Só que do outro lado, a Joyce acompanhou bem desde o começo esse projeto, do outro lado eu tenho um time de 7 pessoas, que a diária desse time é R$50 mil. E esse time trabalhando para mim há 1 ano de graça. Isso é sensibilizar, o que é vender. Né? Então, qual que é o contexto, né, dessa historinha que eu contei aqui para vocês? Esses 7 executivos de primeira linha, experiência na Califórnia, no Vale do Silício, na constituição dos centros de P&D da Bung, da Braskem, de todas as maiores companhias multinacionais aqui no Brasil, é que as relações no desenvolvimento econômico, elas estão atreladas a oportunidades. Eles enxergaram essa oportunidade, eles foram sensibilizados. Do outro lado, eu tive que peitar uma situação para colocar isso em pé. E aí você tem toda essa questão da colaboração e das entregas, porque nós fomos colonizados por portugueses, então as relações estão baseadas na troca. A gente precisa mudar isso a longo prazo? Precisa mudar isso a longo prazo. Mas hoje, esse é o nosso desafio. Então, o brasileiro ele tem essa questão da sensibilidade bem aflorada, então quando ele acredita, e aí você tem uma questão também muito da troca de confiança, né? Porque as relações também são pautadas em confiança. Precisa marcar gol rápido. Então, imaginando que a informação esteja disponível, esteja fluindo muito bem, isso sensibilize pessoas a empreender, a criar negócios. E aí, o que falta como é que a gente coloca aquilo que eu chamo de inteligência prática? Como fazer isso sair da cabeça de alguém, sair de um plano, sair de um canvas, ótimo, eu acho maravilhoso chegar no ponto de colocar no canvas, mas e o próximo passo para que isso realmente se realize? O que falta? O que a gente pode pensar e o que essa região aqui poderia desenvolver? Bom, eu acho que o Alessandro falou bem, a gente tem que fazer gol, né? E aí eu vou... trazer aqui uma proposta que seja um primeiro resultado desse fórum hoje, da gente fazer um grupo de trabalho da Rosângela, que pode ser dentro da ADRAT, de elaborar esse gibi ou esse material numa linguagem bem fácil para a gente chegar no
nos empreendedores que não estão formalizados ainda ou que não se entendam como empreendedores. E eu gostaria que quem tivesse outras ideias, outras propostas para saírem daqui hoje, como a gente tem poder público e sociedade civil junto, eles podem ser projetos de lei, eles podem ser qualquer coisa, o céu é o limite aqui, para a gente transformar nisso. Não basta ter a ideia, né? Porque aí eu vou falar como a Drat, depois que faz 1 ano que eu estou na presidência. As pessoas chegam e me trazem coisas, ideias maravilhosas, tipo, para eu fazer. E a Drat é meu trabalho voluntário. Eu tenho 3 filhos para pôr leite em casa também. Então, assim, a gente precisa ter a ideia e estar disposto a encontrar uma forma dela viabilizar e dela se tornar sustentável, né? Eu acho que sustentabilidade é a grande palavra quando a gente fala de implantar projetos. Eu tenho uma ideia legal, um projeto legal, paga, como eu me pago, né? Que recompensa eu tenho disso, e o que ele traz de retorno efetivo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que buscar aqui esse incentivo nesse tipo de ação e projeto. Ademar, eu não sei se a minha colocação vai se encaixar no incentivo, mas eu queria fazer da informação, sensibilização e incentivo uma meia-culpa do poder público, né, da classe dos governantes. Qual a meia-culpa? Porque dentro da cultura brasileira, ao longo dos anos, ainda estamos patinando de que tudo o poder público deve fazer. E as culturas de alguns países são totalmente contrárias, como também tem países com maior dependência do que o nosso regime. Talvez, além da cultura, educação, uma série de itens, que não vem ao caso a gente estar aqui hoje colocando. Mas o poder público é fundamental para descentralizar. Quando nós estamos falando de levar informação no indivíduo pessoalmente, dentro de uma cidade enorme, seja Mogi das Cruzes, seja Suzano, seja Itaquá, é difícil o poder público sozinho individualizar as questões. Por isso é que nós temos que ter as entidades representativas abaixo dessas entidades, como a Ciesp, como o Sindicato Rural, como a Associação Comercial, etc, etc. Quais são essas entidades abaixo? São as entidades comunitárias. Seja uma pastoral de uma igreja, seja uma associação amiga de bairro, etc. Na terra, né, onde a Odete nasceu, a vereadora, tem uma SAT extremamente consciente das suas obrigações, como também algumas outras entidades. E por que eu estou falando isso? É fundamental que estas entidades, como o SEBRAE, como a Associação Comercial e outras que estão um pouco acima, a própria ADRAT, né, possam qualificar os dirigentes dessas entidades menores. Por quê? São essas, né, entidades menores, através dos seus dirigentes, sejam homens ou mulheres, que têm uma linguagem mais fácil para transmitir as bases, para sair daquele constrangimento, etc., em primeiro lugar, mas, fundamentalmente, o poder público não pode ter a visão política eleitoreira de querer puxar a si, né, tentar resolver tudo. É a iniciativa privada a mola propulsora de qualquer desenvolvimento num regime democrático. E é dentro desse sistema que eu quero aqui compatibilizar tudo que foi dito aqui e colocar realmente a necessidade de nós, homens públicos, entendermos que o poder público deve ser um poder de induzir e realmente fazer com que a iniciativa privada, dentro das diferenças da classe D, C, A, B, cada nicho tenha também as suas oportunidades inerentes à sua grandeza. Eu termino dizendo o seguinte: em 1992, pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que eu era o vice-presidente, que até hoje o presidente é o Fábio Meirelles, e eu sou um líder rural. E nós tivemos a oportunidade de, num evento que não me lembro o que era, convidar o governador da província de Oita, que é dos meus ancestrais. Esse governador foi 6 vezes
governador. E lá no Japão pode ter as reeleições, até quando o povo cansa, né? Ou então quando a pessoa não quer mais. Já morre. E o doutor Fábio, a meu pedido, né, fez um seminário com a vinda desse governador. Por quê? Quando esse governador chegou na província de Oita, realmente o desenvolvimento estava totalmente estrangulado. Ele, com uma visão empresarial, sensível às diferenças da sociedade como um todo, dentro dos segmentos, totalmente também, apesar de ser uma província pequenininha, e o Japão em si é pequeno, né, mas ele abriu uma oportunidade para que visitasse, né, cada região, através das prefeituras, mas chamando a população para resolver, através da população, o que o povo desse município gostaria, entre 3 itens, para desenvolver. Então, em japonês, denominaram Issonipin, cada lugar com suas especialidades. Né? Mas, para isso, ele desceu a base, através das associações. Eu quero aqui deixar como uma contribuição, dizendo que nós, homens públicos, seja o Oswaldo, seja o Odete, seja a minha pessoa, os vereadores, nós temos que ter essa consciência de que cabe a nós descentralizar, fazer com que cada vez mais as entidades representativas venham ao apoio de entidades como a de vocês, Getúlio Vargas, SEBRAE, a DRAT e assim por diante. Uma fala de incentivo é um pouco da história do fórum, como ele foi criado. Em outubro de 2013, lá, quando a gente redigiu o primeiro documento, nós éramos em quantos secretários? 6 secretários. Não tinha nenhum fórum estadual instituído. Hoje você tem os fóruns de discussão de secretários de saúde, secretários de educação, secretários de infraestrutura, e ninguém tinha tomado essa iniciativa de estruturar um fórum, uma arena de debate para falar sobre o desenvolvimento econômico. Hoje nós já estamos com 13 unidades do fórum instaladas em 13 estados. A primeira aqui do estado de São Paulo, que está tendo uma reunião produtiva, é essa daqui hoje. Então, estou muito feliz com relação a isso. Essa dinâmica, essa estrutura, esse operacional que a gente está instituindo aqui, ele vai servir de base para todo o resto do estado de São Paulo. Então, a questão do incentivo, a gente tem que sempre olhar à frente, ver o que nós vamos deixar de legado, né, de estrutura, de exemplo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é a minha contribuição. E a gente tem muito a fazer ainda, tanto questões regionais aqui do estado de São Paulo, e nós, no estado de São Paulo, nós temos uma prerrogativa muito importante. Nós somos a locomotiva econômica do país. Então, essa questão do incentivo é interessante, né? Porque a DRAT está sempre nessa tocada, né? O que nós podemos fazer para a gente conseguir regimentar mais pessoas para o desenvolvimento regional? E eu lembro que quando foi na época da formação, antes da fundação da DRAT, tinha um fórum de secretários de desenvolvimento econômico, onde foram feitas reuniões em várias cidades, e chegaram a ter 40, 50 pessoas participando, porque tinha um sonho, né? Tinha um norte que era fazer um desenvolvimento regional e tal, porque até então todas as cidades pensavam só nelas, né? Nunca se pensou em fazer alguma coisa em conjunto. Aí depois teve a lei dos consórcios públicos, que hoje existe a figura do consórcio público, onde você pode fazer obras em conjunto, né? Isso também no setor público ajuda bastante. Mas o consórcio público, ele é uma figura pública, assim, né? Eu acho que como a agência, ela pode aglutinar outras entidades que não são do setor público, para poder se organizar melhor. E aí eu vejo assim que uma das discussões que a gente
teve, está tendo na DRATS, que é a questão de passar informação para as pessoas investirem na região, né? Então, hoje está sendo criado um grande banco de dados na DRATS, onde vai estar sendo colocados todos os dados econômicos das cidades e tal, para atrair investidores. E isso é uma forma de você incentivar a pessoa a procurar a agência, procurar as várias outras organizações para ter essas informações. E eu sempre cito um exemplo do pessoal, por exemplo, do Terra Roxa, lá de Londrina, né? Londrina tem uma agência de desenvolvimento, que é a Agência de Desenvolvimento Terra Roxa, que tem muitos alemães lá, né? E eles fazem muitas missões técnicas para a Alemanha. Até o presidente da agência da Terra Roxa era de uma agência, era de uma empresa alemã, e ele fazia missão técnica, né? E todo mundo quer participar da agência da Terra Roxa por causa disso, porque tem essas missões técnicas e tal. A DRAT, ela fez, junto com o SEBRAE, uma missão técnica super exitosa lá para Bento Gonçalves. Foi em parceria, foram 42 pessoas, né, aqui da região, que fez com que várias pessoas participassem. Então, assim, o incentivo de fazer essa troca, né? Então, eu vejo dessa forma. E só para citar o Terra Roxa, quando você entra lá no site deles, né, da Agência de Desenvolvimento lá do Paraná, do Norte do Paraná, eles vendem o Londrina, Maringá para fora, né? Do estado do Paraná e para fora do Brasil. E eu acho engraçado, eu sempre falo esse exemplo, né? A porta de entrada de Terra Roxa, para você entrar lá, chegar no Paraná, é Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Né? Então, assim, numa das apresentações eu falo, tem alguma coisa errada, nós temos um aeroporto aqui e a gente não usa isso, né? Então, assim, a gente fazer dessa forma, fazer com que mostrar que nós temos tudo agora para crescer cada vez mais, com o Rodanel, com tudo isso, e fazer essa troca. E só mais uma questão da parte passada, que foi a informação. Eu também uso muito o WhatsApp, né? E tem agora o Telegram, que é muito legal. Telegram. Isso é novo, hein, gente? Então, esse Telegram é igual ao WhatsApp. Você pode... ele é gratuito também. O WhatsApp tinha uma limitação de 50 pessoas. Na Telegram chega a mais de 200 pessoas. E o que é legal é que você pode mandar arquivo. E você pode abaixar o Telegram. Aí ele chegou aqui, ele estava falando do WhatsApp, né? Então, que agora tem o Telegram, que você pode baixar o mesmo software para o seu computador. Então, para o seu computador, você baixa o software para o seu computador e você pode compartilhar arquivos. Eu faço parte de um grupo de discussão de licitações, mas para pegar informações. Só de eu participar lá, de ver as informações, é uma coisa assim que me dá um incentivo cada vez mais de trocar essas informações. Então, acho que a gente teria que trocar, fazer um grupo nosso aqui e trocar essas informações. Eu acho que algumas coisas são importantes. Eu acho que todas as secretarias de desenvolvimento econômico, elas têm algumas pautas que me parecem comuns. Por exemplo, o MEI. O MEI é uma pauta, acho que aparece comum em todas as secretarias. E eu volto a falar que nós criarmos um fórum de boas práticas, por exemplo, em relação ao MEI, está sendo feito em Guarulhos, está sendo feito em Mogi, tem exemplo, pode ser outro assunto aqui. Eu acho que você aí tem o ganho individual da secretaria, da pessoa que está lá, e tem o ganho coletivo quando você compartilha. Então, eleger temas comuns para troca de boas práticas, sem reinventar a roda. Né? E dá para a gente marcar gols excelentes, sem nós pensarmos em coisas mirabolantes. Basta girar o conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que chama a atenção das pessoas, tanto no individual como no coletivo. MEI, compras governamentais, lei geral. Acho que são temas relevantes que todas as prefeituras têm interesse em discutir. Okay? Então, compartilhar a experiência, a minha visão, dá resultado
coletivamente Eu sou Caio individual. Araújo, eu sou sócio fundador da Mente Consultoria, sou economista. Sou formado no Mackenzie, trabalhei na Marítima Seguros e eu sou empreendedor porque eu larguei meu emprego e abri uma consultoria especificamente para micro e pequenos empreendedores do Alto Tietê. Eu estou lá em Arujá e o que eu mais sinto dificuldade é o seguinte: a produção acadêmica do Alto Tietê, ela não tem visibilidade. Então, se nós quisermos buscar dados, informações do Alto Tietê, por exemplo, crescimento do PIB das cidades, informações de investimento, setores que mais crescem, quais são os setores, a população, o mercado consumidor, são muito escassos. Então, por exemplo, quando eu analisei a cidade de Arujá, onde eu estou, meu mercado inicial, nos últimos 10 anos da base do IBGE, é a cidade que tem o maior crescimento econômico real, que a gente tira o efeito da inflação, 6,5% ao ano, de 2003 a 2012. Isso é um dado excelente. E isso trouxe muito avanço para a cidade em si. E a gente percebe assim, cada município do Alto Tietê tem as suas potencialidades. E precisa ter um plano para regimentar tudo isso. Isso parte através do fortalecimento do plano acadêmico, do corpo acadêmico da região. Então, eu não vejo estudos assim, por exemplo, por que investir no Alto Tietê? Quais são os fatores que nos levam a querer trazer indústrias para cá? E, por exemplo, São José dos Campos faz muito bem. Inclusive, São José faz um estudo e leva para as embaixadas. Então, eu vou lá nas embaixadas dos Estados Unidos e falo, olha, a minha região é isso, 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 eu quero abrir uma startup, se eu penso em tecnologia, eu não vou abrir em Arujá. Eu penso em São José dos Campos. Porque São José tem esse potencial. Então, cabe a nós identificarmos a potencialidade do Alto Tietê como economista, ou já para a minha área. Quais são as potencialidades econômicas do Alto Tietê? O que nós podemos fazer para atrair não só novas indústrias, mas fomentar essas indústrias que estão aqui dentro. Eu gosto muito de um programa chamado Economic Gardening, que foi implantado nos Estados Unidos em 1987. Que ele trabalha dessa seguinte forma: ele quer gardening no sentido de jardinagem mesmo, de fomentar as micro e pequenas empresas, que dão um maior retorno de externalidade para a região como um todo. Porque as grandes, elas podem chegar, se instalar, tem incentivos de imposto e tal. Hoje já não tem tanto retorno como as micro e pequenas empresas para os locais. Então, o que acontece muito hoje na região do Alto Tietê é o seguinte: o jovem vem, se forma, mas não encontra um emprego na formação dele. Vai trabalhar onde? Em São Paulo. Aí o que você mais percebe são as rodovias lotadas de carro, todo mundo se desloca, inclusive a cidade onde eu estou é uma cidade dormitória. Então, aproximadamente 30 mil pessoas se deslocam todos os dias, saindo de Arujá para poder trabalhar em São Paulo, para trabalhar em Guarulhos, enfim. Por que não criar políticas de médio a longo prazo para poder, com que não haja essa fuga de cérebros da região do Alto Tietê? Por que não fomentar, pensando lá no gol de bicicleta, como ele colocou aqui, por que não pensar em políticas que vão colocar que os jovens venham se desenvolver aqui dentro? Porque eu pensei, por exemplo, eu moro em Arujá há 23 anos, tinha 28 anos. Por que eu não posso contribuir para o desenvolvimento da minha cidade? Mais ainda, por que eu não posso contribuir para o desenvolvimento econômico da região onde eu estou, onde eu nasci? 23 anos aqui na região do Alto Tietê. Então, minha linha de pensamento seria na parte acadêmica. Então, seja com feira de empreendedorismo, com as escolas, que São José faz muito bem, inclusive São José faz com as escolas de ensino médio, e trabalhar com as universidades para que comece a mudar essa história, pensando já no médio e longo prazo. Acho que a minha linha de pensamento é essa. Workshop. Inclusive nós teremos um workshop na semana que vem, e um dos temas é por que investir no Alto Tietê. Então, a consultoria do qual eu faço parte, nós temos uma análise da região do Alto Tietê, e o Roberto também vai falar sobre Conselho Vermelho. Gestão financeira e a parte de empreendedores, a parte de desenvolvimento e planejamento financeiro para as empresas. Sim, então a Adra está começando a dar esse pontapé inicial, como fazer esse gol de canela aqui na região, para a gente começar a mudar essa cultura empreendedora, que não é uma coisa, é difícil, mas a gente tem que começar. Então, são pequenas formiguinhas fazendo o seu trajeto, vamos nos unir como formiguinhas e a gente tem tudo para mudar esse panorama, esse cenário médio e longo prazo e trazer a característica da região do Alto Tietê. Eu queria agradecer imensamente a Drat pelo convite, pela honra de estar podendo participar desse gol. Isso aqui para mim foi um gol. O que a gente está fazendo aqui é uma jogada que não foi de canela. Talvez ainda não tenha sido de bicicleta, mas eu acho que a gente sai ganhando daqui hoje.
Agradecer ao Giovanni. Giovanni, achei sensacional a sua fala, principalmente quando você falou, poxa, que você é empreendedor, seu pai é empreendedor, que eu acho que todo mundo aqui tem um histórico de empreendedorismo na sua, se não em si próprio, na sua família, que é daí que saem esses valores do empreendedorismo que o Brasil tem, que essa região tem, e que, na minha visão, é o que vai fazer a gente sair dessa crise que a gente está falando. Para mim, é mais uma oportunidade que a gente tem de sair disso. Agradecer ao Sebrae. Sérgio, muito obrigado. Parabéns pela sua exposição. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, eu fazia administração, mesmo assim eu fiz curso no Sebrae, na mesma época que eu falei, poxa, essa faculdade não fala de empreendedorismo. Isso faz uns 20 anos, mas tudo bem. E assim, só para finalizar, o que eu acho que fica de mais valioso, pelo menos para mim, além da honra de estar aqui falando aqui atrás, nossa, Câmara Municipal de Mogi, foi como a gente conseguiu conversar aqui como pessoas. Num certo momento, eu não via mais um deputado, um vereador, um representante, um secretário. Eu acho que quando a gente coloca esse tipo de colaboração, esse tipo de diálogo, quando a gente realmente se coloca como gente, como pessoas, a gente consegue tudo aquilo ali. A nossa informação sensibiliza, incentiva, e a gente pode mudar nossas realidades. Tá? Obrigado, gente. Bom, como a Drati, para encerrar, só tenho a agradecer, representando, né, o grupo, reforçar mais uma vez que a Drati é uma agência aberta, é uma OCIP, então, assim, todo mundo pode participar das reuniões, das decisões. Esse planejamento a longo prazo é importantíssimo. Nós estamos em poucos para o tanto de trabalho que a gente tem para fazer, então, assim, a gente espreme ao máximo todo mundo que se dispõe a colaborar. E para encerrar, eu gostaria de chamar todo mundo aqui, a gente fazer uma foto coletiva aqui desse fórum.